Sentença condenatória é a terceira espécie de sentença dentro da teoria ternária de Lieberman e dentro da teoria quinária de Ponte de Miranda. A sentença condenatória é aquela que impõe ao réu uma prestação de fazer ou não fazer, dar ou pagar quantia certa. O conteúdo da sentença condenatória, portanto, é a imposição ao réu o cumprimento de uma obrigação em favor do autor. Na tela. A sentença condenatória é a que impõe ao réu o cumprimento de uma prestação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia certa, com o objetivo de resolver a crise jurídica de inadimplemento. Exemplo: sentenças proferidas nas ações de cobrança, indenizatórias por danos materiais e ou morais. Percebam que as sentenças condenatórias são proferidas no bojo de uma ação de conhecimento em que o autor pretendia dirimir uma crise de inadimplemento. Você poderia se perguntar: Joilson, mas você sempre disse que crise de inadimplemento é solucionada no processo de execução. É verdade, mas lembre-se, eu disse no início dessa aula, no bloco anterior, existem dois pressupostos para se realizar qualquer execução. Um deles, um pressuposto fático, é o inadimplemento. Porém, não basta o inadimplemento. É necessário também o pressuposto ou requisito jurídico, que é a necessidade de o autor portar título executivo. E percebam, se o autor não porta um título executivo, a lei não confere certeza à existência desta obrigação para fins de se realizar imediatamente uma execução. Razão pela qual o credor deverá ingressar com uma demanda para a formação do título judicial. Notem, meus caros, que nós vimos as três espécies de sentença quanto ao conteúdo na teoria ternária de Lieberman. Vamos analisar agora as duas espécies de sentença na teoria quinária proposta por Ponte de Miranda. A primeira delas é a sentença executiva lato sensu. Notem que a sentença executiva lato sensu, de forma muito semelhante à sentença condenatória, impõe ao réu o cumprimento de uma prestação, de fazer, não fazer ou dar. Ocorre que, diferentemente da sentença condenatória, na sentença executiva lato sensu, não se faz necessário a instauração de uma fase seguinte, a de cumprimento de sentença, para assegurar a eficácia do comando judicial. Na sentença condenatória, impõe-se ao réu uma prestação, mas o cumprimento dessa prestação depende, se o réu continuar recalcitrante, da instauração de uma nova fase, qual seja a fase de cumprimento de sentença. Ponte de Miranda entendia, entretanto, que em algumas ações, pelo fato de ser absolutamente prescindível, ou seja, dispensável, a instauração de uma fase executiva, essas sentenças não poderiam ser confundidas com as sentenças condenatórias. Ele criou, portanto, uma quarta espécie de sentença quanto ao conteúdo, que é a sentença executiva lato sensu. Na tela. A sentença executiva lato sensu é a que impõe ao réu o cumprimento de uma prestação, tal qual a sentença condenatória. Entretanto, as sentenças executivas lato sensu são dotadas de carga eficacial própria e não depende da instauração de uma fase de cumprimento para a produção de seus efeitos. O exemplo mencionado pelo autor é o que ocorre nas sentenças proferidas nas ações possessórias, na ação de interdito proibitório,
na ação de manutenção de posse e na ação de reintegração de posse. O juiz determina na sentença, por exemplo, a reintegração da posse do autor esbulhado. O réu deve cumprir o comando judicial sob pena do crime de desobediência e de se sujeitar à força policial, o que não ocorre, por exemplo, na sentença condenatória, que imputa ao réu a obrigação de fazer ou não fazer, diversa, por exemplo, da obrigação em uma ação possessória. E por fim, Pontes de Miranda apresenta uma quinta espécie de sentença quanto ao conteúdo, que é a sentença mandamental. Tal qual a sentença executiva lato sensu, a sentença mandamental, na compreensão do jurista, independe da instauração de uma fase de cumprimento de sentença. Por entender o autor que a sentença mandamental possui carga eficacial suficiente para resguardar o direito do autor. É o que ocorre comumente nas ações constitucionais. Na tela, a sentença mandamental se caracteriza pela existência de uma ordem do juiz dirigida à pessoa ou órgão para que faça ou deixe de fazer algo, não se limitando, portanto, à condenação do réu. A satisfação da sentença mandamental é feita pelo cumprimento da ordem, inexistindo processo ou fase de execução subsequente a ela, visando tal satisfação. Exemplo: sentenças proferidas nas ações constitucionais, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus e mandado de injunção. E no próprio conceito de sentença mandamental, admite-se um conteúdo condenatório, tal qual na sentença executiva lato sensu. É nesse particular que recai a crítica dos processualistas brasileiros na teoria proposta por Pontes de Miranda, qual seja a teoria quinária. Entendem a doutrina que a teoria ternária é suficiente. As sentenças executiva lato sensu e mandamentais são incluídas nas sentenças condenatórias. Entendem os autores que a classificação de Pontes de Miranda, com todo o respeito que lhe é devido, é desnecessária, uma vez que a sentença executiva lato sensu e a sentença mandamental, por ele proposta, Pontes de Miranda, só se diferenciava das sentenças condenatórias quanto aos efeitos e não quanto ao conteúdo. Notem, a sentença executiva lato sensu e a sentença mandamental possuem um conteúdo inequivocamente condenatório. Por essa razão, a doutrina entende, de forma geral, que a classificação quinária é equivocada ao apresentar mais duas espécies de sentenças, uma vez que as sentenças executiva lato sensu e sentença mandamental nem nada se diferenciam da sentença condenatória quanto ao conteúdo. Para sintetizar, na tela, classificação das sentenças quanto ao conteúdo. Percebam, nós temos a teoria ternária, proposta por Liebman, e nós temos a teoria quinária, proposta por Pontes de Miranda. Então, quanto ao conteúdo, as sentenças podem ser declaratória, constitutiva, condenatória e, para Pontes de Miranda, executiva lato sensu e mandamental. Quanto ao conteúdo, apenas a sentença condenatória está sujeita à execução. Logo, somente a sentença condenatória está sujeita à liquidação. As demais espécies de sentença não estão sujeitas nem à liquidação e nem à execução, porque elas possuem uma carga eficacial suficiente para tutelar o direito do autor. Para sintetizar, na tela, apenas a sentença condenatória está sujeita à instauração da fase de cumprimento de sentença. No próximo bloco, analisaremos os atributos do título executivo
que autorizam o ajuizamento de uma ação de execução, especialmente a liquidez. Até lá!